Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da Palestina. A gente vai entrar no nosso capítulo 2 e a gente vai entender um pouco o que acontece na Palestina e em Israel. Tá? Como é um assunto bem delicado, a gente vai fazer com calma. Então hoje a gente vai apresentar apenas algumas questões históricas da região da Palestina, fazendo um link com o que a gente viu na aula passada, para a gente entender o que está acontecendo lá. Tá? Prometo que dessa vez eu vou ser um pouco mais breve, tá bom? Então, vamos lá então, questões históricas da Palestina. Pegue o seu caderno, pegue a sua apostila e me acompanhe mais essa aula. Bom, então pessoal, primeiro, foi difícil encontrar um mapa da Palestina que não fosse atual, tá? Que fosse da Palestina antes do surgimento do Estado de Israel. Mas eu encontrei essa daí de 1947 que ilustra bem o que o que eu quero falar, tá bom? Primeiro, a Palestina, a localização dela fica ali entre o Mediterrâneo e entre a Península do Sinai. Então vocês estão vendo ali o Mar Mediterrâneo, tem uma partezinha do Egito, do lado tem a Síria, acima tem o Líbano, ao lado também tem a Jordânia. Tá? Então, esse pedacinho aí é a Palestina. A Palestina que hoje é o nome de um país, é o nome da região, mas também é o nome de um país, e é onde está também o país Israel. Tá, gente? O país Israel é um país recente. Tá? Ele foi fundado ali pós Segunda Guerra Mundial, mas esse é assunto para a próxima aula. Então, o que acontece? Acabou a Segunda Guerra Mundial, a ideia era fazer um país para os judeus, que foi Israel. Então, observem aí essa proposta de partilha da Palestina em 1947 pela ONU. Então, observem aí que tem essa área em laranja, um estado árabe, essa área em marrom, talvez, não sei, um estado judeu, e a verde, uma área internacional de Jerusalém. Lembra que na aula passada a gente viu que Jerusalém tem pontos para as três religiões abraâmicas, pontos importantes, sagrados para essas três religiões? Então a ideia é o seguinte, para não ter briga, Jerusalém fica sendo um corpum separatum, ou seja, um corpo separado, ele não é de ninguém, ele é internacional. Tá? Que acontece? Isso não foi para frente. Tá? Isso aí que vocês estão vendo já mudou e a gente vai ver isso nas próximas aulas. Tá? Mas por que isso aconteceu? Por que Israel foi fundada bem aí na Palestina? Tá bom? Então, aí nós temos a região da Palestina. Falando um pouco do relevo, do lado mediterrâneo a gente tem as planícies costeiras, do lado ali da Jordânia e da Síria a gente tem áreas montanhosas. Então lembra quando eu falei ali das colinas de Golã, por exemplo? Áreas ali mais montanhosas, tá bom? Bom, primeiramente, na aula passada eu falei que os hebreus eles fugiram do Egito lá com Moisés, vocês conhecem essa história melhor do que eu. Eles ficaram vagando pelo deserto e eles chegaram até onde hoje é Jerusalém. E em Jerusalém foi construído o Templo de Salomão. Primeiro lá teve o rei Davi, o Davi e Golias, depois o seu filho Salomão, enfim, né, continuou as dinastias dos reis de Israel. Tá? O Templo de Salomão foi destruído, a região ela foi conquistada por assírios, foi conquistada por babilônios, foi conquistada por romanos, foi conquistada por muçulmanos. Então, os judeus que estavam ali, o povo hebreu que estava ali, ele teve que, com essa sucessão de invasões e conflitos, ele acabou fazendo a sua diáspora. Lembram o que é diáspora? Diáspora é dispersão. Tá? E a última grande diáspora judaica que saiu ali de Jerusalém, da Palestina, aconteceu em 135 depois de Cristo. Tá? O imperador Adriano ele expulsou os judeus da região. E a partir daí os judeus eles foram uma parte para o norte da África, uma parte para a Europa, uma parte para a Ásia Menor, na Turquia, uma parte para a Síria, ali no Iraque, no Irã, chegaram até o Cáucaso, chegaram ali a Turcomenistão, Cazaquistão, chegaram na Rússia.
Então essa é a diáspora, ou seja, a expulsão dos judeus. Tá? E os judeus, apesar de serem expulsos da sua terra, eles levaram consigo a sua religião, o judaísmo, levaram a sua cultura, levaram a sua tradição. Por isso que na aula passada eu falei que o judaísmo é uma religião passada de pai para filho, consanguíneo. Tá? Tem lá, não tem a evangelização igual tem no cristianismo. Não, é uma religião que se passa do pai para o filho, tá? Em relação com o sangue. E por conta dessa diáspora, os judeus eles se espalharam pelo mundo todo. Tem muito judeu na Argentina, tem muito judeu nos Estados Unidos, porque não existia um país que fosse de maioria judaica. Tá? E historicamente os judeus eles são um povo perseguido. Tá? Eu listei aqui 2 episódios, mas tem muitos outros. Então o primeiro, lá no século XV, em Portugal. Tá? Portugal proibiu os judeus e práticas judaicas. Né? O que eu quero dizer com práticas judaicas? Os judeus eles têm várias tradições, vários rituais. Por exemplo, usar aquele chapéuzinho, que é o kippá. A própria roupa judaica tem... Eles têm algumas regras de vestimenta, tem regras de cozinha, eles não comem, por exemplo, carne de porco, e a carne judaica, ela tem que... A comida judaica, de modo geral, ela tem um método de preparação especial, chamada comida kosher. Né? Então, essas práticas eram proibidas em Portugal. E todos esses judeus eles foram convertidos à força. Então chegou lá o rei e falou assim, olha, a partir de amanhã ou de tal data não vai ter mais judeu aqui em Portugal. Então quem quiser vai embora, quem ficar vai se tornar cristão novo. Tá? Cristão novo é nada mais, nada menos que um judeu convertido. Só que existia fiscalização. Então, por exemplo, se o camarada não comia carne de porco, opa, o que está acontecendo? Será que ele é judeu? Se ele guardava os sábados, por exemplo, opa, isso é coisa de judeu. Se fazia determinadas rituais, determinadas práticas judaicas, igual eu falei, por exemplo, na hora da comida, opa, esse cara era judeu. E ele foi perseguido da Espanha, foi perseguido em Portugal, tá bom? Isso aqui lá no século XV, tá, gente? 15 e 16. No século XX, a gente teve o episódio da Alemanha nazista e dos campos de concentração, lá em Auschwitz, por exemplo. Né? Então, o Hitler, com aquele discurso da raça pura, da raça ariana, ele caçou, prendeu e exterminou os judeus, né, que moravam na Alemanha, que moravam na Polônia, que moravam nas regiões ali próximas da Alemanha. Então, historicamente, os judeus eles são um povo perseguidos, desde lá do Egito, quando Moisés fugiu com eles, até muito recentemente. Tá? E com exceção daquele breve momento em que houve ali na cidade de Jerusalém o domínio hebreu, eles nunca tiveram um país para se chamar de seu, um país onde a maioria fosse judeu. Então, com essa diáspora, eles se dispersaram pelo mundo. Tá? Então agora, saindo um pouco dos judeus e entrando na região da Palestina, o que aconteceu com ela? Então, foi conquistado por romanos, tá? E depois, com o declínio do Império Romano, a região foi conquistada pelos árabes e pelos muçulmanos. A gente viu isso na aula passada, né, dessa expansão árabe que foi até a Espanha e até Portugal. Tá? Essa expansão árabe ela foi tomada pela expansão do Império Turco-Otomano. Tá bom? Então aí vocês estão vendo a extensão máxima desse Império Turco-Otomano, que era o Império muçulmano. Tá? E percebam ali, está bem pequenininho, não sei se vocês vão conseguir ver, ali no final do Mediterrâneo, a região que hoje é Israel e a Palestina, ela era de maioria muçulmana, maioria de pessoas islâmicas. Tá? As construções que a gente viu na aula passada, o Domo da Rocha, por exemplo, é uma construção muçulmana. Tá? As cruzadas que aconteceram lá na Idade Média, no final da Idade Média, foi para quê? Conquistar de volta a Terra Santa, conquistar Jerusalém, que estava sob domínio árabe. Novamente voltando, né? É uma cidade importante para as 3 grandes religiões. Tá bom? Mas com o final da Primeira Guerra Mundial, o que acontece? O Império Turco-Otomano ele se dissolve.
tá? O que resta é a Turquia. Todos os outros países, alguns ganham sua independência, outros viram protetorados ou têm são chamados de mandatos de outros países da Europa, como é o caso da Palestina. Tá? O Egito vai ficar sendo um mandato britânico e a Palestina vai ser tanto mandato britânico quanto francês. Tá? É nesse período, inclusive, que eles têm ali o domínio do canal de Suez por parte dos ingleses. Tá bom, gente? Então, pós Primeira Guerra Mundial, a gente tem a região da Palestina, que tem maioria muçulmana, porém sendo dominada, sendo administrada por britânicos e por franceses. Tá? E com isso inicia um novo processo, tá? Sobretudo pós Segunda Guerra Mundial, porque os judeus viram que eles foram caçados, foram perseguidos, e a partir daquele momento ali, aliás, desde o final do século XIX, início do século XX, já tem-se a ideia de fazer um Estado judeu, um Estado onde fosse a maioria de judeus. Então foi pensado na Argentina, em comprar terras na Argentina, como eu falei, tem bastante judeu lá, em outras áreas do Oriente Médio, porém eles ficam pensando, não, a terra prometida nossa é no Oriente Médio, é Jerusalém, então é para lá que nós vamos. Então, só para vocês entenderem, já finalizando a aula aqui, por que tem tanta briga lá? Porque, primeiro, historicamente, para os judeus, Israel e a Palestina são deles, porque é a terra prometida que foi prometida a eles. Eles foram expulsos de lá por sucessões de invasões, os muçulmanos conquistaram o local, ficaram lá, estão lá até hoje, e os judeus estão se mudando para lá. E hoje, na Palestina, existe um novo país que é o Estado de Israel, um Estado que eu já falei, é laico, porém de maioria judeus. Beleza, gente? Vou encerrando por aqui. Na aula que vem a gente vai falar então da formação do Estado de Israel pós Segunda Guerra Mundial e vamos falar da série de conflitos que vem envolvendo Israel e Palestina e Israel e toda a Liga Árabe ali na região. Beleza? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.